Olá, tudo bem? Eu passei hoje aqui rapidinho para fazer um vídeo curto abordando essa questão desses textos, né, que eu tenho postado ultimamente e que chamou a atenção de algumas pessoas. Então eu vou abordar um pouquinho, fazer uma reflexão, principalmente com relação a esse último texto que fala sobre a espiritualidade, nossa vida social, a nossa vida cotidiana, mundana, vamos dizer assim, né? Mundana no sentido do mundo mesmo, né? E, enfim, o que eu coloquei um pouquinho da minha história, da minha trajetória com relação a essas experiências que eu tive em busca, né, de um conhecimento e também de entrar numa seara onde eu me sentia vazia, oca de muitos questionamentos que eu tinha e que eu não encontrava respostas. Então, realmente, procurei vários caminhos, fiquei até depressiva, entrei num processo um pouco assim de afastamento, mas essa parada foi boa, porque a minha trajetória, ela realmente se tornou uma trajetória de busca, né, e de experiências com vários tipos de conhecimento. E eu agradeço muito porque eu tive grandes oportunidades, né, de poder estar com seres que me trouxeram realmente oportunidades de expandir a minha consciência. Mas por que isso? Por que a gente tem que expandir a consciência? Não, a gente não tem que expandir, né? Isso é uma questão de trajetória de cada um, né? Eu entendo que nós estamos construindo a nossa história. Cada um de nós está vivendo um processo único e intransferível. E todo esse processo que a gente vive, uns, por exemplo, estão numa outra realidade. E que eles estão fazendo a sua história dentro dessa realidade. Cada um de nós constrói a sua jornada conforme a nossa própria programação, ela nos induz a que a gente possa fazer essa construção, né? Porque, para quem acredita, eu vou falar um pouquinho assim sobre essa questão dos registros, né, dos propósitos. Pelo que a gente sabe, o que a gente estudou, existe toda uma fonte que se origina, isso a própria ciência fala, do processo criativo. Mas também existe, vamos supor, antes desse processo criativo, o que existiria? Vamos dizer, antes do Big Bang. O que as tradições, as filosofias, né, nos falam é que realmente existe um universo onde tudo está imanente e onipotente, de onde provém tudo e todos. E vamos dizer, e essa fonte, ela se expressa através das criações e cocriações, para que ela possa se reabastecer, né, e realmente continuar se expandindo cada vez mais. Então, nós fazemos parte desse processo. Se você quer chamar de Deus, né, dessa fonte originária, de uma força onipresente, onipotente, o que seja, né? E realmente é fantástico, misterioso. Eu acho que a nossa mente, ela tem assim dificuldade de acessar esse conhecimento, esse entendimento. Então, mas dentro do nosso entendimento, é importante que a gente procura fazer a nossa trajetória, porque a nossa trajetória, ela vai contribuir, seja ela qual for, para o escopo desse grande processo criativo, seja individual, coletivo, planetário, universal. Todas essas experiências, elas estão no registro, fazem parte de toda essa história planetária e cósmica. E quando se a gente for pensar, por exemplo, a nível de computador,
Você sabe que no computador, né, a gente tem o software, e que esse software, ele é, criado a partir da programação de quem criou o computador. Quem criou o computador? E quem é que está fazendo a programação desse software? Acredito que sejamos nós, né? Então, assim, e todos esses registros que estão dentro desse HD, eles fazem parte de um conteúdo, assim, fantástico, né? E porque muitas das vezes a nossa mente, ela tem limites, ela não consegue, tem um inconsciente que ele grava e realmente é bem mais intensa a memória do inconsciente, né? Mas às vezes a gente tem dificuldade de acessá-lo. Então toda essa memória, ela é muito difícil da gente acessar só no consciente. Nós temos um limite de memórias, né? A nossa memória, nesse computador, ela fica no segundo plano ali, né? No outro HD, vamos dizer, suplementar. Mas, enfim, esses registros, que chamam registros acásticos, que estão impressos no cosmo, no universo, e na nossa própria célula, no nosso DNA. Mas por que o DNA, a própria ciência, não conseguiu decodificar totalmente os 12 filamentos? E o que é esse DNA lixo? Que, na verdade, é uma programação que está ali para ser desenvolvida. Um software que nós podemos programar. E isso a gente vai descobrir, né? Então, todo esse processo de trajetória, de conhecimento, seja via tradições, filosofias, né, culturas, a ciência, tecnologia, cada um dentro do seu caminho vai percorrendo, né, essa história, essa programação. E essa programação que nós criamos através do ego, que trouxe esse processo da individualidade, da individuação, é uma programação que nós criamos justamente para que todo esse processo de inteligência que está ligado a um equilíbrio perfeito das leis, né, ele passa pela nossa compreensão de como nós lidamos com isso. Através do ego. Porque o ego, ele prende, né, as nossas desejos, as informações para o uso próprio. Somente. É muito difícil o ego querer compartilhar algo. Por quê? É algo que o nosso ego entende como meu, não seu, né? E, na verdade, todo conhecimento, tudo isso vem de algo coletivo universal. Mas essa experiência individual é fundamental para que a gente possa começar a entender a experiência universal. Porque quando nós chegamos num ponto que o ego ele já não consegue mais nos dar as respostas, porque há um limite, né, nesse processo individual, a gente começa a sair, interagir, buscar, através do que está aí disponível, interagir com outros tipos de experiências e informações. E isso faz com que a gente se expanda. E a gente começa a compreender a nossa vida como algo maior. E essa expansão, ela é determinada pelo nosso processo mesmo de trajetória individual. Cada um de nós está dentro de uma programação que nós mesmos, né, construímos para que a gente possa aprender. Eu acredito nisso, que é o nosso software individual, ele foi elaborado e construído a partir do momento que nós queremos experienciar. E que é importante nós experienciar. Mas eu quero experienciar dor, sofrimento? Também. Porque para que a gente possa sair desse processo dual, de conflitos, de julgamentos, é importante que a gente vivencie isso. Como é que a gente vai saber de algo se a gente não experimentar? Não é? Vivenciar. Então, aí a partir do momento que eu começo a sair um pouco dessa zona fechada,
eu começo a enxergar, a perceber, a ter uma visão diferenciada do outro, da comunidade, da sociedade, da humanidade. E aí isso nos leva a cada vez mais a entrar numa seara de descobrimento de mistérios. Porque a nossa mente, ela não consegue conceber ainda, né, como que isso se processa a nível do macrocósmico. A gente tem a experiência do microcosmo, né? Mas essa expansão vai nos levar a estar mais próximo disso. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, cada pessoa tem um caminho. Nós temos pessoas que se entregam totalmente a uma vida dedicada a auxiliar as pessoas, a estar em constante meditação e trazendo essas energias para serem expandidas. Algum de nós está nesse processo de busca e de interação com essas inteligências, com essas realidades, mas vivenciando no cotidiano, vivenciando desafios da sobrevivência, né? Dos conflitos. Outras pessoas estão ainda num processo de estar muito envolvida com toda a situação material, de sobrevivência pela própria necessidade, elas não têm oportunidade de estar, né, realmente se dedicando a um processo de estudo, de pesquisas, porque a necessidade é maior. Mas isso também não quer dizer que essas pessoas estão vivendo algo inferior a mim, ou a você, ou a qualquer outro. É uma questão de um nível de programação que cada um de nós veio experimentar, creio eu, né? Então, assim, é nesse sentido que eu gosto de dizer, não existe o melhor caminho. Eu não acredito nessa coisa da verdade única, pelo menos na nossa situação. De entender que esta verdade absoluta, ela está além da nossa compreensão. Mas sim, a nossa verdade, aquilo que eu experimento, é meu, é real. Eu construí e eu tenho a convicção de que eu sei o que é real para mim. Pode não ser para você. Então, essa questão de você dizer, não, isso aqui não é assim, é assado, assim é melhor, é complicado, né? Mas assim, e toda essa situação, o grande mistério, né? E também a questão dessa, vamos dizer, dessa situação do não conhecimento daquilo que vai além, em vez de trazer uma certa, vamos dizer, angústia, pode nos trazer deslumbramento. De entender que como a gente tem possibilidades imensas, como o nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro, as nossas células, o nosso DNA é fantástico. E se eu realmente der oportunidade para que isso possa vir a se manifestar, a minha trajetória, ela pode realmente sofrer algumas transformações no dia a dia, na convivência, na relação, no nosso trabalho, enfim. Mas assim, a minha contribuição, se é que eu possa realmente dar uma contribuição, é de sentir que apesar de estarmos aparentemente em pandemia, de caos, as crises, elas vêm para que a gente possa ser estimulado a dar um salto, que é o salto quântico. Esse salto que nos permite ir além da situação do medo, da estagnação, né? Isso tem um preço, sim, lógico, né? Mas esse preço eu sinto e acredito que é perfeitamente pagável, se nós realmente estarmos disponíveis a isso, né?
Então é isso aí. Agradeço a atenção. Gratidão.